Doutora, já vamos iniciar aqui, né, tirando essa dúvida principal, que eu acredito que seja aí de muita gente, né? O que é síndrome de burnout? Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas você pode me corrigir aí. É assim mesmo, síndrome de burnout? Isso, desse jeitinho, a pronúncia está maravilhosamente bem. Síndrome de burnout, né, que vem do inglês, o burnout, né, vem do inglês, é uma palavra meio que desconhecida para a gente, mas é um termo, né, que não tem tradução ainda, mas é como se fosse queimar, né, aqui a gente aproxima para esgotamento, né, estou esgotado, e a síndrome de burnout é uma desordem emocional, né, que ela está totalmente ligada ao esgotamento, à exaustão por conta do ambiente de trabalho, das relações de trabalho também, né? Então, assim, ela traz para o indivíduo acometido sintomas de esgotamento, né, emocional, físico e também mental. E já aproveitando falar de trabalho, esse termo, né, essa termologia, ela está se abrangendo, né? Então, desde a época pandêmica que a gente vê o trabalho não só ligado às instituições de trabalho ou às empresas. Durante o período pandêmico, a gente falou muito sobre burnout materno, né? Que é a exaustão de se cuidar dos filhos, a exaustão materna pelo cuidado, né, 24 horas dos filhos. O burnout, né, para ter o diagnóstico, ele precisa estar relacionado às condições de trabalho, né? Mas o que é o trabalho para a pessoa, né? Para estudantes acadêmicos, por exemplo, o trabalho é o estudo. Então, esse diagnóstico hoje também pode ser feito também pela exaustão nos estudos, né? A síndrome de burnout também é conhecida hoje como síndrome do esgotamento profissional, já é reconhecida pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, desde 2022, né, como sim uma síndrome totalmente ligada à condição de trabalho, né? Não que antes a síndrome de burnout não existisse ou não era reconhecida, era, né? Mas é somente em 2022 que veio, né, essa terminologia pela Organização Mundial da Saúde. E doutora, passando aqui para os nossos ouvintes, quais são os principais sintomas da síndrome de burnout? Pronto. Os principais sintomas, né, é importante lembrar, né, e frisar que eles estão totalmente relacionados ao ambiente de trabalho. A gente tem vários sintomas, né, como o esgotamento, que é o principal, né, irritabilidade, o cansaço físico, emocional, mas para se fazer um diagnóstico clínico, a gente deve levar em consideração alguns critérios diagnósticos, né? Na síndrome de burnout, a gente considera 3 pilares, né, como critérios. O primeiro dele, né, como o nome propriamente dito, é a exaustão, né? A pessoa realmente está estafada, exausta da carga de trabalho, está esgotada do ambiente das relações de trabalho. Então, o primeiro pilar, o primeiro sintoma a ser observado pelo profissional é esse. O segundo que a gente considera, e é assim muito importante para a gente dissociar de alguns outros transtornos, é a despersonificação, né? E o que seria isso? Quando a pessoa ela está esgotada, ela começa também a despersonificar as suas relações de trabalho, né? Então, o humor dela também muda. O humor dessa pessoa, ela fica irritável, o comportamento dela muda, então ela começa a tratar um colega de trabalho ou as pessoas relacionadas ao trabalho, não só o colega em si, né, com irritabilidade, um cliente também, né, com rispidez, a figura de liderança. Então, essa pessoa, muitas vezes, dentro do ambiente de trabalho, ela está ríspida ou ela está apática, né? Ela trata as pessoas, tem alguns autores que trazem como se ela objetificasse as pessoas, tratasse as pessoas como objetos, né? E no nosso dia a dia, a gente vê isso, né? Algumas pessoas mudando de comportamento, muitas vezes ali com o colega de trabalho ou com o próprio cliente, e às vezes a gente não percebe. Fala, mas por que essa pessoa me tratou mal? Né? Pode ser aí indício, né, de sintoma de síndrome de burnout.
né? Outro pilar é o desempenho, a motivação dessa pessoa, né? Então, ela está exausta, ela também está desmotivada, né? Porque a exaustão leva a isso. Então, o desempenho dela cai dentro da instituição, da empresa que ela trabalha. Ela não consegue mais participar de atividades grupais, ela começa a faltar bastante no ambiente de trabalho, ela não se motiva mais como antes para cumprir metas, né, que seriam importantes para a empresa e para o próprio desenvolvimento dela lá dentro. Então, os 3 principais sintomas são esses, tá? O esgotamento, a despersonificação e também a baixa, né, do desempenho, da motivação dessa pessoa. Isso acaba também interferindo no rendimento do trabalho, né, doutora? Isso, totalmente, né? Ela não rende como... A produtividade cai, né? Isso, a produtividade dela, do trabalho, as relações de trabalho também, né? Ficam mais tensas, ficam mais estáveis. E para você que acabou de ligar o seu rádio, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio da Macaúbas FM a psicóloga, a doutora Fátima Nascimento, que está falando sobre esse tema tão importante, síndrome de burnout, que é, né, justamente como a doutora trouxe aqui para nós, esse esgotamento, principalmente no ambiente de trabalho. E, doutora, aproveitando, né, quais os fatores que podem aí desencadear, vamos dizer assim, o burnout, né, a síndrome de burnout? Pronto, são vários fatores, né, ligados a esse ambiente de trabalho. E assim, Tati, a gente tem que considerar que é um processo, né? O burnout, ele não vai surgir do dia para a noite, né? O ambiente de trabalho precisa colocar essa pessoa em condições extremas, né? Mas assim, é importante a gente falar também sobre essa condição de trabalho, porque tem muita essa dúvida de quem é a culpa. É a pessoa que trabalha demais, é a empresa que está cobrando demais. É importante a gente pensar que, sim, há empresas que colocam metas inalcançáveis para seus funcionários, cobram demais, comparam demais, né? E isso acaba assim, levando a uma relação tensa nas relações de trabalho, né? Na produtividade, na motivação dessa pessoa, mas a gente também precisa considerar que há profissões que são naturalmente estressantes, né? Que o ambiente ali é estressor, que o ambiente ali exige mais emocionalmente daquela pessoa, ou ela tem cargas muito grandes de trabalho, né? Mas assim, pensando de uma forma geral, né? O ambiente de trabalho, ele pode sim desestabilizar emocionalmente essa pessoa quando há um ambiente de comparação, por exemplo, ou seja, a pessoa se autocomparando, ou uma figura, né, de liderança está ali comparando você com seu colega, ou comparando a empresa, cobranças desacerbadas também, né, metas que são praticamente impossíveis de cumprir, ou que essa pessoa ela não tenha um tempo hábil para cumprir essas metas, né? Outro fator é a falta de recursos, né? Esse profissional, ele pode ser um profissional maravilhoso, pode ser uma pessoa muito competente, muito motivada, porém, se essa pessoa trabalha em uma instituição ou em uma empresa que não lhe dá recursos para ela desempenhar da melhor forma possível o seu emprego, né, o seu fazer, acaba que essa pessoa acaba se desmotivando. Ela se desmotiva, ela perde o interesse, né, dessas faltas de recursos. Competitividade também dentro do ambiente de trabalho, né? A gente sabe que existem empresas que elas colocam propositalmente, né, um ambiente de competição, né, ou de uma hierarquização desnecessária ali de, essa aqui vai te supervisionar, né? Cria um ambiente de me fugiu a palavra aqui agora, mas de um ambiente em que as pessoas, de rivalidade, essa palavra, de rivalidade entre os trabalhadores, e isso acaba gerando consequências, né, para a saúde mental dessa pessoa, para a produtividade dela.
dentre outros, né? E, doutora, pressão também pode desencadear o burnout quando a pessoa é muito pressionada por uma demanda ou, né, às vezes, ela não dar conta, ela sentir que não dá conta de uma demanda ou tá exagerado, né, a demanda dela tá alta, isso pode desencadear também o burnout? Sim, é um dos sintomas, né? A pessoa não se sentir capaz de cumprir aquela meta, de entregar para a empresa aquilo que a empresa está exigindo dela, né? E muitas vezes realmente são questões tanto pelo tempo ou pela alta demanda de trabalho, né? Tem profissões que a demanda é muito alta, e às vezes pelo tempo, ou até mesmo pela instabilidade emocional daquela pessoa, ela não vai conseguir entregar aquilo tudo naquele momento e pode desencadear, né, um burnout. Doutora, essa síndrome, né, assim, é uma patologia ligada à exaustão no trabalho. Existem profissões em que o trabalhador ele tem mais riscos de desencadear essa síndrome? Sim, totalmente. Assim, a gente não tem aqui ainda um estudo de causa e consequência, né? Se você entrar nessa profissão, você vai desenvolver uma síndrome de burnout. Não, mas sim existem, né, todas as profissões que colocam essa pessoa em risco, sob pressão, com cobranças exacerbadas e que levam essa pessoa à exaustão e a fadiga emocional ou física pode levar sim ao burnout, né? Como eu disse anteriormente, tem profissões que naturalmente, né, se exige mais da pessoa e tem condições de trabalho em que a própria empresa cria suas regras para ter mais rentabilidade e acaba, por assim, desequilibrando emocionalmente os seus funcionários, né? Como, por exemplo, o telemarketing. Hoje em dia, né, as empresas de telemarketing, elas exigem muito, né? Ou seja, há um alto índice de burnout em pessoas que trabalham com telemarketing. Isso por quê? Pelas condições de trabalho, né? Já tem outras profissões que é por conta mesmo da profissão em si. Por exemplo, policiais, agentes penitenciários que já trabalham com fator de risco, precisa estar em alerta o tempo todo, tem alta jornada de trabalho, né? A demanda também é muito grande, então são duas profissões também que estão aí no ranking. Professores, né? Professor tem uma carga horária grande, uma alta demanda também de trabalho, trabalha com metas, com prazos, isso tudo pode colaborar para os sintomas de burnout, né? E outras também, como a gente pode, os próprios médicos, né? Eles que também fazem o diagnóstico, mas também estão em risco, também enfrentam altas horas de carga horária, estão sob estresse o tempo todo, né? Nem sempre trabalham em uma equipe harmônica, né? E os bancários, né, que também trabalham com metas o tempo todo, um ambiente de trabalho de competitividade. Essas que eu consigo imaginar aqui no momento, mas claro que há outros setores também que podem desencadear síndrome de burnout. Doutora, os nossos ouvintes, pode ter gente aí ouvindo e já se imaginando que tem a síndrome, né? Nossa, a doutora falou isso, então eu tenho a síndrome. É importante, né, ver esse diagnóstico, e eu queria aproveitar, né, que você pudesse passar para os nossos ouvintes, até para tirar as dúvidas, né, se tem ou não essa síndrome. Sim. Como é feito esse diagnóstico e quem pode fazê-lo? Pronto. O diagnóstico é de fundamental importância que ele seja feito por profissionais da área da saúde mental, que trabalham com saúde mental. E quem seriam esses? O psicólogo, né? E um médico que trabalhe com psiquiatria, né? Que tem especialização em psiquiatria. Ele é o mais recomendado, porque são as duas áreas que estão mais ligadas à saúde mental, tá? E como é que é feito esse diagnóstico? Ele é clínico, né, através, né, da escuta ativa dessa pessoa, né, da observação clínica. Quando essa pessoa traz também, a gente precisa ter
um olhar sensível para saber se esses sintomas eles estão realmente somente correlacionados ao ambiente de trabalho. Para isso a gente pode fazer, dentro da psicologia eu digo, né? Para isso a gente pode fazer também escalas de rastreio, para a gente rastrear os sinais e sintomas. É muito importante, tem que bater com os 3 pilares, né? Que são caracterológicos da síndrome, né? Quando a gente pensa em síndrome, como quando a gente pensa em transtorno, a gente pensa em conjunto de sinais e sintomas. Então, assim, ele precisa fechar os critérios diagnósticos para ter, não é porque eu fiquei irritada no trabalho um dia, não é porque eu fui outro dia cansada, que eu tive uma explosão dentro do ambiente de trabalho um dia ou outro, que eu tenho síndrome de burnout. Não, é preciso ter um tempo considerável para isso, né, para se enquadrar, então, um tempo aí de no mínimo 4 a 6 meses, a pessoa precisa estar apresentando esses sintomas e precisa estar dentro dos pilares ali, né? A exaustão, a despersonificação e também a baixa no rendimento e na motivação, né? E os 3 precisam estar ligados ao ambiente de trabalho. Doutora, no caso foi diagnosticado com burnout, né? Com a síndrome de burnout. O tratamento, como é feito esse tratamento? Ele tem cura? Pronto. Tem cura, desde que seja feito um diagnóstico preciso e rápido. É porque, assim, infelizmente, Tati, e isso é cultural, né, não só do nosso país, mas, assim, a gente tende a negligenciar os nossos sentimentos, a gente tende a negligenciar realmente a nossa saúde mental. Inclusive, a gente está no Janeiro Branco, né, que é uma das campanhas aí que usam, né, como a simbologia das cores para chamar a atenção do cuidado para a saúde mental, né. Então, assim, a gente tende a negligenciar. Já foi só um estresse, vai passar, um final de semana descansando, eu vou ficar ok. Então, assim, a gente tende a negligenciar. Só que o que acontece, como qualquer outro transtorno mental, né, se a gente não cuidar, ele vai aumentar, ele vai cronificar, né? Mas em casos em que a pessoa tem esse quadro, porque é um quadro, né? Então, assim, em 1 a 4 meses, fazendo o tratamento adequado, ela pode sim, né, estar livre do burnout, né? E qual foi a outra pergunta que você perguntou? Se tem cura. No caso, sim, se diagnosticado e feito tratamento direitinho. Esse perguntou tratamento também, foi tratamento, né? Como é feito esse tratamento? Né? O tratamento primeiramente, né, quando a gente identifica uma conduta a ser feita do profissional, seja ele um profissional especialista em psiquiatria ou da área da psicologia, né? Ninguém se cura no lugar onde se feriu, né? Se a gente se fere com a faca, a nossa primeira atitude é tirar a mão de perto da faca, não é? Então, afastar, nem que seja temporariamente, essa pessoa do trabalho, do ambiente de trabalho, porque é lá que está o adoecimento dela, né? Lá tem essa contingência. Então, primeiro passo, né? Que ela seja afastada, né? Psicoterapia, muito importante nesse processo, para o processo de autoconhecimento dela, para o desenvolvimento também de estratégias de enfrentamento, na psiquiatria, né, mas um psiquiatra pode dizer melhor, mas assim, em termos gerais, né, com a medicação, né, para a remissão dos sintomas, isso é muito importante. E medidas de autocuidado, né, a gente precisa se cuidar, e quando a gente fala também de medidas de autocuidado, a gente pensa que é algo enorme, e não, né, são coisas simples do dia a dia, né, uma atividade física, dormir bem, ter momentos de lazer. Então, é muito importante esse conjunto, né? Então, o tratamento, ele não é só uma coisa, né? É um conjunto de tratamento. O tratamento é multi, tá? Doutora, o burnout tem alguns sintomas parecidos com a depressão? Porque às vezes as pessoas podem aí confundir. Como o trabalhador consegue diferenciá-los? Pronto, Tati. É uma pergunta muito legal de ser feita, e desde o início eu estou tentando frisar isso mesmo, que o burnout é ligado ao trabalho, né? Então é importante a gente pensar nisso, porque é um fator, sim, de dúvida, de confusão das pessoas, e até mesmo, né, no momento da entrevista inicial ali do profissional, né, depressão, burnout, o que está acontecendo aqui, né? Então,
A depressão, em primeiro instante, ali, pode ser considerada assim, um diagnóstico diferencial, né? Mas, apesar de ter sinais e sintomas parecidos, né? E a gente lembra que uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né? Que podem ter na depressão e que podem ter na síndrome de burnout também. Porém, são patologias diferentes, né? E como diferenciar de uma forma mais didática, assim. Primeiro, vamos pensar na depressão como algo, digamos que maior, mais abrangente. Por quê? A depressão, ela é um distúrbio também psíquico, que também tem, que pode ter a exaustão, que também pode ter irritabilidade, né? Mas a depressão, ela quer dizer sobre a existência dessa pessoa, né? Ela é existencial. O trabalho pode ser só uma das faltas de motivação dessa pessoa, né? Então, os pilares da depressão, né, é o rebaixamento de humor, né, esse humor mais deprimido, mais triste, a desmotivação, sim, de uma forma geral, né, a pessoa não querer mais fazer as coisas que ela gostava de fazer antes, que na área da saúde a gente chama isso de anedonia, né, e pode ter, sim, pensamentos ou situações que a pessoa pode atentar sobre isso, sua própria vida, né. Isso no mais geral, né? Já a síndrome de burnout, ela é ligada só e somente ao trabalho, né? Então, assim, o humor dela ela tá diferente, mas ele tá irritado, né? E muitas vezes ele tá explosivo. A desmotivação dessa pessoa é em relação ao trabalho, nas outras áreas da vida dela tá ok, né? A irritabilidade dela tá lá no trabalho, mas quando ela tá em casa, ela tá bem, ela tá ok. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Na depressão, a gente tem o isolamento, né? Mas, na síndrome de burnout, a gente tem a despersonificação. Lembra de tratar mal os colegas de trabalho, de tratar como objeto, né? Tem a explosão também. Na depressão, quase que a gente não vê uma explosão. Pode ter até um humor um pouco irritado, mas não tem explosão. Então, assim, é muito importante a gente diferenciar isso, né? A depressão, ela é mais abrangente. E o burnout, ele é mais específico ao trabalho mesmo, né? Então, é importante a gente ficar atento, né, a essas questões. E ela pode ser prevenida, doutora? Quais os cuidados aí são necessários? Sim, totalmente, né? O burnout, ele pode sim ser prevenido, tanto a própria pessoa tomando cuidados ali, quanto a empresa, né? A instituição, muito importante que essas medidas de cuidado, elas sejam feitas, tanto em uma perspectiva micro aí, né? Do pequeno para o grande, como do macro, né? Do grande para o pequeno. Então, a melhor forma, né, para se prevenir o burnout é minimizar o estresse, a pressão e o melhoramento das relações de trabalho, né? Então, a gente precisa focar ali dentro do ambiente de trabalho. Também com as medidas de autocuidado, né? Se desligar um pouco desse trabalho. O Ministério da Saúde, ele coloca, né, algumas indicações, algumas orientações de autocuidado, né? E a primeira que eles colocam é o descanso, né? A pessoa, ela precisa descansar, ela precisa dessa cisão de aqui é o meu trabalho, e essa aqui é a minha casa, esse é o momento de lazer, né? E na nossa sociedade, o que a gente vê é que praticamente todo mundo leva o trabalho para casa, né? Então, não há essa cisão de, eu vou embora para casa e vou descansar, não, eu vou embora para casa e vou continuar trabalhando, né? Então, é muito importante descansar, é muito importante também se estabelecer metas, né, pessoais e também para o ambiente de trabalho, né, profissionais, é muito importante, mas, assim, como eu sempre digo para os meus pacientes, início do ano a gente tende a fazer metas, né? As metas, elas precisam existir sim, mas elas precisam ser alcançáveis e elas precisam ser flexíveis,
senão a gente se frustra, né? Se a gente, eu vou colocar como meta ir para a Lua esse ano, é possível? Muito provavelmente não, né? Tem 99,9% de chance que eu não consiga isso. Então, eu preciso ler o ambiente, ler as minhas possibilidades para que essas metas elas sejam alcançáveis, que elas sejam flexíveis também, né? Atividade física, atividade de lazer. E o Ministério da Saúde ainda indica, o lazer deve ser com pessoas que não tenha nada a ver com o seu ambiente de trabalho. Então, é se desligar mesmo do trabalho, é muito importante. E a empresa também pode tomar medidas de prevenção, né? Porque um profissional que está bem cuidado, né? Que está emocionalmente bem, ele também trabalha melhor, né? Ele se motiva mais a trabalhar, ele tem mais gosto pelo trabalho, pelas relações de trabalho. Então, é muito importante que a empresa, que a instituição, ela promova uma cultura organizacional que promova, né, bem-estar, né, físico, emocional para os seus colaboradores, que também consiga motivar esses trabalhadores, né? Uma motivação. As metas são motivadoras? São, mas a que ponto, né? Elas precisam ser alcançáveis, elas precisam ter um retorno para essa pessoa. Então, esses colaboradores, eles precisam estar motivados. E prosperidade, né? Uma cultura de prosperidade. A falta de sentido no trabalho gera desmotivação, né? Então, essa pessoa, ela precisa ter um sentido também dentro do trabalho, para ela querer continuar ali, para ela se motivar, para ela querer continuar colaborando com aquele ambiente. Doutora, a gente agradece desde já a sua participação, por trazer esse tema tão importante aqui para nós. Desejamos aí um 2024 de muito sucesso. Mais uma vez, a gente agradece por estar aqui, né, mais uma vez aqui nos estúdios da Macaúbas FM, trazendo, né, esse tema tão importante no nosso cotidiano. E fica à vontade, aí a Macaúbas FM está de portas abertas, caso queira acrescentar algo. Pronto, Tati, Ana, obrigada mais uma vez pelo convite, né? Fico muito feliz, né, em ver que eu sou também referência para vocês, para falar sobre transtornos, né, que é algo que eu me proponho a estudar, principalmente os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, eu sou psicóloga, neuropsicóloga. Aqui em Macaúbas eu faço atendimento clínico, aqui no Espaço Terapêutico Grão de Ser, quase em frente aqui é Macaúbas FM, né? Então, faço a psicoterapia, trabalho com psicoterapia, trabalho também com avaliação neuropsicológica, orientação profissional, inclusive, uma temática muito legal, interessante de se falar, né? Orientação profissional. E também trabalho com clínica social, que é um projeto que eu tenho com Tayana, que também é psicóloga aqui no Grão de Ser, que a gente desenvolve no Grão de Ser, que é um projeto que tem como objetivo tornar a psicologia, né, a psicoterapia mais acessível para pessoas que não têm condições econômicas para pagar o valor integral da psicoterapia, mas tudo isso dentro de um projeto, dentro de critérios, né, regidos pelo Conselho Federal de Psicologia, e comprovação também de renda. Também tenho capacitação em psicologia escolar e educacional, faço um trabalho também nessa área em uma escola particular lá em Buquira. E em Buquira também, né, eu sei que se estende até lá, a Macaúbas FM, né, também faço trabalho com psicoterapia e avaliação neuropsicológica em Buquira, lá na Sorriclin. E é isso, muito obrigada a vocês pelo convite mais uma vez, pelo espaço, por trazerem temáticas que são muito importantes e que ainda não são tão conhecidas assim do público. E, finalizando, obrigada a todos e a todas que ficaram, né, ouvindo o nosso bate-papo, o pessoal que também mandou suas dúvidas, e estou à disposição. Qualquer coisa, vocês podem me encontrar também nas redes sociais, né, o Instagram é @psifatimaoliveira, né? Vocês podem mandar alguma dúvida por lá também, se não conseguiram mandar aqui hoje. É isso, obrigada, meninas.